Fabião, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. O Sérgio Araújo, que acho que está aí. E o Eduardo da Johnson, que organizaram. Eu achei que foi uma excelente ideia e tenho certeza que isso vai continuar nos próximos anos. Essa é uma aula diferente, porque ela muda de ano a ano. Nós todos aqui já lemos esse trabalho do Dr. Steven Wexner, que não faz muito tempo atrás, em que a cirurgia para o câncer coloretal era um limite para a cirurgia laparoscópica. Não deveria ser feita, e o título do trabalho, de 1995, sugeria até que nós estaríamos sendo bastante desonestos, talvez, com os nossos pacientes, se oferecêssemos cirurgia laparoscópica coloretal para o câncer. Justo quem? Mas as coisas mudaram. E a razão de escrever esse trabalho que o Dr. Wexner publicou foi basicamente o resultado das casuísticas que mostravam a suspeita de que os implantes do câncer nos portais eram muito altos e, comparados à cirurgia radical, pareciam ser muito mais altos. No entanto, com o tempo, essas taxas de 6% comparada com menos de 1% para a cirurgia aberta, aos poucos foram se mostrando incorretas. E, na verdade, grandes casuísticas subsequentes a essa publicação mostraram que, na verdade, as taxas de implante nos portais eram muito mais baixas do que antes se imaginava e não passavam de 1% na totalidade das casuísticas, particularmente nas casuísticas retrospectivas, mas também se comprovou nos estudos prospectivos randomizados que estão aqui na frente, nas últimas linhas. Então, aparentemente, o implante estava resolvido, e aí as revisões sistemáticas mais recentes mostram que, de fato, não há um risco maior de implante nos portais da cirurgia laparoscópica para o câncer coloretal. E, provavelmente, o resultado, esse desfecho clínico tinha muito mais a ver com a manipulação inadequada e com a inexperiência dos cirurgiões do que, de fato, com a técnica propriamente dita. Então, portanto, o risco de implantes era igual a de uma cirurgia por laparotomia. Um outro limitante possível da cirurgia laparoscópica para o câncer coloretal tinha que ver com a radicalidade da operação. Muitos cirurgiões, cirurgia aberta particularmente, diziam que não, a cirurgia laparoscópica não oferece a mesma radicalidade oncológica do ponto de vista cirúrgico para esses pacientes. Isso se mostrou absolutamente incorreto. Os trabalhos prospectivos randomizados, que vocês estão vendo aqui elencados nessas tabelas, mostram que o número de linfonodos, que é um dos princípios ou um dos parâmetros básicos de radicalidade oncológica, eram absolutamente idênticos entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta. Surpreendentemente, o próprio Dr. Wexner publicou esse ano que talvez a cirurgia laparoscópica ofereça mais linfonodos do que a cirurgia aberta, o que eu tenho alguma dificuldade de entender na sua totalidade, mas, enfim, sugerindo que talvez a cirurgia laparoscópica, aqui tem um gráfico interessante mostrando que o número de linfonodos aumentou durante os anos e acompanhou o número de cirurgias laparoscópicas realizadas no mesmo serviço, mostrando que a cirurgia laparoscópica oferece uma boa radicalidade, seja no número de linfonodos, seja nas margens comprometidas. Outro parâmetro importante na radicalidade operatória, que aqui vocês estão vendo também, mais uma vez, os estudos clínicos randomizados, prospectivos, em que as taxas de margens comprometidas são absolutamente idênticas entre a cirurgia laparoscópica e o braço de cirurgia aberta. Recentemente, o Dr. Ruchenberger publicou a excisão mesocólica, ou excisão total mesocólica, mostrando que ele fazia ligaduras absolutamente na origem dos tumores de cólon direito, de cólon esquerdo. Será que era possível fazer isso por cirurgia laparoscópica? Porque a gente já viu aqui inúmeras dissecções absolutamente perfeitas e precisas, mostrando que é possível fazer ligaduras muito próximas da origem dos vasos principais, com a ressecção dos linfonodos que estão junto à emergência desses vasos. Enfim, é possível oferecer uma radicalidade operatória e isso não é mais um limitante, não é uma limitação à cirurgia laparoscópica coloretal a ser realizada nos pacientes com câncer. Portanto, o risco de implante era o mesmo, a radicalidade da operação é a mesma e, finalmente, os resultados oncológicos tardios finalmente se mostraram idênticos com a publicação dos estudos prospectivos randomizados, em particular o trabalho do COST Trial, que foi publicado em 2004 e recentemente teve a sua publicação atualizada depois de 5 anos, mostrando que a sobrevivência tardia, seja por livre de doença, seja de sobrevida global, é no mínimo equivalente entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia convencional.
Isso se mostrou a mesma... Aqui vocês estão vendo a mesma atualização dos dados do COST Trial, mostrando que todas as recidivas e todas as sobrevidas eram idênticas ou são idênticas entre os dois grupos, fato que foi observado também nos estudos europeus, e aqui vocês estão vendo o Color Trial, aqui mostrando os números para vocês, mostrando que a cirurgia laparoscópica não foi um fator de risco para a recidiva da doença, para o câncer coloretal. E, finalmente, as análises sistemáticas, as meta-análises, mostrando que não há diferença de termos de sobrevivência, quizás com algum favorecimento para a cirurgia laparoscópica. Então, alguém poderia dizer, bom, nós chegamos a uma situação de não tem mais limite para a cirurgia laparoscópica para o câncer coloretal. Nós partimos do momento que tinha um limite, que o próprio câncer coloretal era a limitação maior, e agora nós não temos limite nenhum. O céu é o limite e nós podemos fazer qualquer coisa nesses pacientes. Mas nós temos alguns problemas com relação à cirurgia laparoscópica, em particular para o câncer coloretal. E elas têm muito que ver com a conversão. Embora a conversão seja uma medida salvadora, ou que resulte na resolução do problema, ela tem alguns problemas ainda, graves. As cirurgias que foram convertidas nos ensaios clínicos randomizados prospectivos tiveram maiores taxas de morbidade pós-operatória. Aqui vocês estão vendo no estudo do Classic Trial, que teve câncer de cólon e câncer de reto, a cirurgia laparoscópica teve uma morbidade idêntica quase à da cirurgia aberta, mas as cirurgias convertidas foram sistematicamente piores em quase todos os parâmetros, particularmente quando era primário do câncer do reto nesse estudo. A mesma coisa aconteceu em outros estudos, mas não só na morbidade. Aqui nós estamos agora analisando o COST Trial, que é o trial nos Estados Unidos, em que foi realizado, com um índice de conversão de 21%, e não só a morbidade foi pior nos convertidos, mas vejam que a sobrevida global desses pacientes também foi pior nos pacientes em que houve necessidade de conversão de cirurgia laparoscópica para cirurgia convencional. Portanto, esse é um subgrupo meio complicado de pacientes, porque existem problemas. Isso é observado também nas séries de uma instituição única, que muitas vezes tem o viés de tratar sempre de um cirurgião, em geral habilitado, muito experiente, mas também é observado nesses subgrupos, onde que os pacientes que são submetidos à conversão para cirurgia aberta, depois de uma cirurgia laparoscópica ou uma tentativa de cirurgia laparoscópica, tiveram resultados de sobrevivência tardia piores do que os pacientes que são submetidos imediatamente à cirurgia aberta ou à cirurgia laparoscópica pura. Eu sempre mostro esse trabalho, que é um trabalho super interessante do ponto de vista experimental, em que ratos foram operados por laparotomia simples, laparoscopia seguida de conversão precoce e laparoscopia seguida de conversão tardia. Precoce era 10 minutos e tardia era 50 minutos. E ressecava-se um tumor de seco com um implante no fígado. Veja que o tamanho do volume tumoral na cirurgia de laparotomia pura era menor do que da conversão precoce, mas era muito menor quando se realizava a conversão tardia nesses animais, sugerindo que a conversão precoce minimizaria o efeito sobre as células tumorais ou sobre o crescimento das células tumorais. O que é muito interessante, num outro trabalho, agora nós estamos falando de humanos, obviamente, de um grupo que tem experiência em cirurgia laparoscópica, os resultados de morbidade e mortalidade pós-operatória, tempo de internação, desfechos clínicos imediatos, também foi pior no grupo de cirurgias em que houve conversão. No entanto, quando a gente analisa somente os pacientes que foram convertidos precocemente, todas as diferenças desaparecem. Não há mais prejuízo da conversão quando a gente analisa somente os pacientes que foram convertidos com um intervalo mais curto do que 30 minutos. Ou seja, o cirurgião começou a operação, viu que não ia dar para fazer, converteu para a cirurgia aberta, as diferenças de morbidade, mortalidade, desfechos clínicos, todos desaparecem e as cirurgias convertidas passam a ter resultado idêntico à cirurgia ou a laparoscópica ou a aberta pura. Recentemente, o Dr. Mário Morino, na Itália, que tem uma experiência bastante extensa de cirurgia laparoscópica, publicou um estudo, parecia ser mais um estudo que mostrava que a cirurgia convertida era pior do que a cirurgia laparoscópica. No entanto, quando ele fez uma análise multivariada, ele pôde identificar que a cirurgia laparoscópica convertida, per si, não era um fator de risco, e sim as características que levaram à conversão que pareciam ser que resultavam num pior desfecho clínico. E não o fato de ter feito a conversão, mas sim porque converteu porque era um tumor T4, ou porque converteu porque era um tumor volumoso, e isso que estava relacionado a esse tipo de resultado.
Um dos fatores principais, que foi considerado como fator limitante por muito tempo para qualquer cirurgia laparoscópica, e não é diferente para o câncer coloretal, é a realização de cirurgia prévia. Esse é um estudo interessante do grupo Dr. Law, em Hong Kong, em que ele analisou pacientes em que havia a história de cirurgias prévias no abdômen dos pacientes. Aqui está elencada o tipo de cirurgia prévia que foi esse grupo de pacientes, e comparou com os pacientes que foram submetidos à cirurgia laparoscópica sem cirurgia prévia. E a verdade é que os resultados imediatos, os índices de conversão e as complicações gerais eram idênticas nos do grupo, ou seja, quem tinha uma cirurgia prévia abdominal não foi fator de risco para nenhuma dos desfechos clínicos analisados. Vale dizer que, seguramente, o Dr. Law selecionou os pacientes que ele ia fazer a cirurgia laparoscópica, apesar de cirurgia abdominal prévia. Um outro fator muito interessante é que todos os estudos randomizados prospectivos excluíam tumores de transverso. Vocês ouviram aqui dizer muitas vezes que o tumor de transverso é o caso mais difícil de cirurgia laparoscópica, um dos mais difíceis de cirurgia laparoscópica, é por isso que eles excluíram dos estudos randomizados. E, de fato, os tumores de transverso ou de descendente, que há necessidade de uma dissecção mais extensa, têm tempo de internação maior, o custo total da operação é maior e o tempo operatório, particularmente do descendente, nesse estudo do transverso não foi identificado. Mas a verdade é que estudos mais recentes, vocês viram aqui, de cirurgiões exímios, cirurgiões laparoscopistas, que é possível fazer esse tipo de cirurgia sem nenhuma dificuldade, a não ser que é uma cirurgia um pouco mais trabalhosa e mais demorada. E como vocês estão vendo aqui nesse trabalho publicado já de 4 anos atrás, mostrando que o transverso absolutamente não tem problemas relacionados aos resultados imediatos, os pacientes se beneficiam igual e os índices de complicações são idênticos quando o tumor é de transverso ou quando é de cólon direito ou de cólon esquerdo. E, portanto, o transverso não é mais um fator limitante para a cirurgia laparoscópica coloretal. 2 outros fatores muito importantes vêm ainda a ser discutidos, que é o índice de massa corpórea, obesidade. Por muito tempo ouviu-se dizer que a cirurgia laparoscópica era boa para pacientes magros e que para pacientes obesos era melhor fazer cirurgia aberta. Isso cada vez menos aparece na literatura. Existe ainda alguma discussão se existe um parâmetro diferente do índice de massa corpórea. Esse é um trabalho recentemente publicado pelo grupo dos nossos irmãos da Argentina, mostrando que a superfície corpórea talvez seja um indicador mais preciso do que o índice de massa corpórea como um preditor de conversão da cirurgia laparoscópica para o câncer coloretal, querendo dizer que aqui vocês estão vendo que um BSA, uma superfície de área corpórea maior do que 1,8 é um preditor mais fidedigno do que o índice de massa corpórea, como vocês estão vendo aqui, obeso ou não obeso, para a conversão. Ou seja, pacientes que têm um índice ou uma superfície de área corpórea muito elevada podem estar sujeitos a maior taxas de conversão. Então, a obesidade não é, o tumor de transverso não é, cirurgia prévia não é. Será que tem algum limite? Seguramente, o fator mais importante, ainda considerado por muitos cirurgiões como um fator limitante para a cirurgia coloretal, é o tumor que invade outros órgãos. A necessidade de ressecções multiviscerais seguramente ainda é um desafio para o cirurgião aberto, para o cirurgião coloretal, por coloproctologista, e seguramente também é para a cirurgia laparoscópica. Essa é uma publicação bastante recente do grupo da França, do Dr. Panis, que virá ao Brasil esse ano, mostrando uma casuística bastante pequena ou bastante restrita, ainda que sejam todos tumores T4, mostrando que bons resultados. A verdade é que quando nós nos preparamos para casos selecionados de tumores T4, como esses estão vendo aqui, que invade a parede abdominal, numa área limitada da parede abdominal, e nós sabemos isso antecipadamente com os exames radiológicos, que hoje em dia são cada vez melhores, e nós podemos nos preparar não só psicologicamente, mas tecnicamente, porque nós vamos fazer, a gente antecipa os problemas da operação, é possível fazer ressecções multiviscerais ou ressecções de tumores T4 com bons resultados oncológicos, com margens livres de ressecção, como essa que vocês estão vendo aqui, de tumores de cólon direito, ou às vezes até de tumores que invadem o útero, por exemplo, no sigmoide ou no reto sigmoide, em que nós nos preparamos antecipadamente e fazemos a ressecção de anexos de maneira em monobloco, fazendo isso, não como foi, até como alguém fez uma pergunta para o Dr. Sérgio, se na hora H você vê que tem uma invasão da próstata, isso cada vez menos
deve fazer parte do nosso dia a dia e sim nos prepararmos antecipadamente para esses tumores, e aí o papel do radiologista é extremamente importante. Ainda assim, o grupo do Dr. Panin publicou dados um pouco discutíveis. A infiltração de fato dos tumores era em mais ou menos 3/4 dos pacientes, os índices de conversão aceitáveis, particularmente para tumores do tipo T4. O que ainda preocupa é uma margem comprometida em 13% dos pacientes e uma sobrevida livre de doença em 1 ano e meio, talvez um tempo um pouco precoce para afirmar que seja um acesso seguro ou uma estratégia segura para a totalidade desses pacientes. No final das contas, o Dr. Conor Delaney publicou um trabalho, um comentário na mesma revista, que foi no Colorectal Diseases, no número seguinte, a respeito dessa publicação, com a mesma preocupação de que as taxas de margem comprometidas eram talvez um pouco mais elevadas do que se esperava, que a conversão deveria ter sido precoce, não reativa, como foi discutido ou posto um caso hoje de a gente converter porque encontrou uma margem comprometida, e sim preparar para a conversão de uma maneira deliberada e ativa e de maneira cada vez mais precoce. Finalmente, a experiência do cirurgião. Nem todo mundo está preparado para fazer uma ressecção, como o Dr. Pandini mostrou, nem todo mundo está preparado para fazer uma ressecção multivisceral por laparoscopia, e isso também deve ser considerado como fator limitante para a cirurgia do câncer coloretal por videolaparoscopia. Esse é um trabalho do grupo coreano mostrando que os índices de conversão, os índices de complicação pós-operatória diminuem progressivamente de acordo com o número de casos. Aqui vocês vão ver o número de casos, que chega próximo de 1.000, e as taxas de conversão vão diminuindo progressivamente e não param de diminuir de acordo com a experiência da equipe cirúrgica e com a experiência do cirurgião. Sem dúvida nenhuma, a experiência do cirurgião deve ser levada em consideração como um fator limitante para algumas cirurgias selecionadas. 20 anos depois do título do Dr. Wexner, se nós estávamos sendo corretos com nossos pacientes, o Dr. Joe Marks publicou quem sabe novos parâmetros para a contraindicação da cirurgia laparoscópica coloretal. E a verdade é que cada vez menos é possível encontrar contraindicações formais para a cirurgia coloretal, mas sim avaliar caso a caso, e não só o paciente tem fatores, a doença tem fatores, mas o cirurgião também, de acordo com a sua experiência, pode interferir. Esse é um último estudo que eu vou mostrar para vocês, que é interessante, num grupo na Inglaterra, dedicado à cirurgia laparoscópica coloretal, que imaginava que ia começar quase todos os casos e fazer todos os casos, particularmente de doença coloretal, de câncer coloretal, por via laparoscópica. E quando eles analisaram um período de 2 anos, eles viram que em 200 pacientes, um pouco mais da metade, de fato, começou por via laparoscópica. Desses, 1/3 teve que ser convertida, e eles terminaram com quase 65% dos casos, ou 55% dos casos, ainda com cirurgia aberta, apesar de ser um grupo dedicado à cirurgia laparoscópica coloretal. Ainda assim há espaço, e muito espaço, para a cirurgia aberta, porque existe um número grande de fatores limitantes que depende, como disse, do tumor, do paciente e do cirurgião. Enfim, a obesidade, cirurgia prévia, tumor avançado, localização difícil, não necessariamente constituem fatores limitantes para a cirurgia laparoscópica coloretal, mas devem ser considerados no contexto da experiência do cirurgião. A conversão como mensagem cada vez mais precoce, de maneira deliberada e não reativa a problemas, seguramente deverá trazer menos problemas que foram observados nos estudos clínicos randomizados e prospectivos, e seguramente, se existe um fator limitante para a cirurgia laparoscópica coloretal no câncer, é quando há suspeita ou risco elevado de margem comprometida. O câncer coloretal deve ser tratado, um dos princípios básicos é a obtenção de margens livres, e quando há qualquer suspeita de que isso não vai ser oferecido através da cirurgia laparoscópica, a cirurgia aberta ainda deve ser bastante realizada. Muito obrigado mais uma vez, e convidar todo mundo para nós ficarem no final do ano.